Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu vou falar para as mamães e também os papais, se estiverem curiosos aqui para escutar um pouco sobre este assunto. Eu vou contar sobre o meu relato de parto. Lembrando que é uma experiência única para mim. Não quer dizer que vai acontecer isso com você, em nome de Jesus. Mas também é um testemunho de quanto Deus cuida e trabalha nas nossas vidas nos pequenos detalhes. Então eu não quero que você pegue essa experiência e fique com medo caso você esteja grávida. Não, esse vídeo não é para te desanimar. É a minha experiência e eu espero muito que você, mamãe, você, papai, ou você aqui, seguidor, de forma geral, seja abençoado e edificado através dessa história, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, tudo começou, eu engravidei logo após 4 meses de casada e a minha gravidez foi uma bênção. Eu tive alguns enjoos nos primeiros meses, mas de forma geral, o meu processo grávida foi muito bom, foi muito tranquilo. Ezequiel é uma promessa de Deus. Antes de conhecer Felipe, eu era solteira e eu tava num culto normal, num culto comum, não estava um mover, nem um agir profético, nada do tipo. E eu lembro que o pastor chamou as crianças para estarem orando ali por elas na frente, para elas irem pra salinha. E o Ezequiel vai chegar para dar um alô pra vocês. Oi, meu filho, você tá sem camisa. Eu tirei a camisa dele porque tava muito calor, ele tava com roupinha de frio. Sim. E porque eu vou dar banho nele após esse vídeo. Dá um alô pro pessoal, amor. Fala, oi, pessoal. Vai ficar aqui comigo? Então tá bom. Então o que aconteceu? Enquanto o pastor orava pelas crianças, eu escutei uma voz que falava comigo, quase que audível, não chegou a ser audível, mas era uma voz que entrou assim no meu ser, eu não sei explicar. E essa voz me dizia assim, às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra câmera, enfim. Essa voz me disse assim, seu filho se chamará Ezequiel. Ponto final. Não me disse nada mais a respeito. E eu nunca tinha pensado nesse nome Ezequiel, não era algo que eu pensava. Cuidado, meu amor. Não era algo que eu pensava, então realmente foi... Ai, deixa a mamãe gravar. Após escutar essa voz que falava dentro de mim, seu filho se chamará Ezequiel, sumiu. E eu fiquei tipo, meu Deus, quem falou comigo? Eu tava sentada sozinha na fileira. E aquilo ficou tipo no meu coração. E eu falei, meu Deus, que experiência incrível. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E aí passaram-se dias, meses, anos. Conheci Felipe, nos casamos. E após 4 meses de casada, eu descobri que eu estava grávida. Antes de me casar, eu fui até o doutor. E ele falou pra mim que eu tinha endometriose. E quando eu quisesse engravidar, eu voltaria ao consultório para fazer alguns exames, começar a tomar ácido fólico, para que assim eu preparasse o meu útero para receber um bebê. Mas aquilo entrou por aqui e saiu aqui, até porque eu não queria ter filho assim tão pronto logo após de casar. Eu e Felipe não tínhamos uma meta, uma data preparada. A gente aceitaria vir a qualquer momento como o Senhor quisesse que assim fosse. Então fomos pegos de surpresa, não foi preparado, mas foi muito bem-vindo. E logo assim eu comecei a tomar meu anticoncepcional, receitado por esse doutor na época, e aí 4 meses após de casada, tomando anticoncepcional e tendo esse indício de endometriose, engravidei de Ezequiel. Eu não sabia que estava grávida, comecei a suspeitar um pouco após 2 semanas de atraso, e até que eu peguei uma geladeira, na época a gente morava no Chile, ajudei meu sogro ali na mudança, peguei aquela geladeira, nem aí com a paçoca. A gente foi num parque brincar, eu e Felipe, enfim, 2 crianções. E aí Felipe falou, ai, sobe aí no escorregador. E eu, muito tempo que não subi no escorregador, enfim, ao invés de eu colocar a perna pra travar, não. Eu caí igual uma jaca, né, não me firmei ali pra não cair de bunda no chão. Caí igual uma jaca de bunda no chão. Fiquei 14 dias com muita dor, não conseguia nem sentar. Eu pensei que eu tivesse quebrado o cóccix, né.
Enfim, isso tudo eu tava grávida. No Chile tava acontecendo uns protestos por conta do valor do ônibus que tinha subido, enfim, virou uma manifestação terrível de civis com a polícia. E aí, numa dessas manifestações, dessas brigas, a gente tava indo buscar minha sogra e a gente pegou uma dessas manifestações. E aí uma bomba lacrimógena chegou bem no meu pé. Pra quem não sabe, bomba lacrimógena é tipo um negocinho assim. Acabou, meu filho, os livrinhos estão todos aqui. Então... E aí essa bomba lacrimógena chegou bem no meu pé. E começou a sair todo aquele gás lacrimogênico, né? Que fala. Se eu tiver enganado, vocês pesquisam e dão um Google no que é. Sei que lá fala assim. E aí esse gás começou a subir, sobe muito rápido. E aí tampa seu nariz, começa... Tudo bom, senhor? Licença. Começa a picar todo o seu nariz, a arder todo o seu nariz, né? A garganta, tudo. E aí você começa a sentir falta de ar, dificuldade pra respirar. Enfim, aquilo chegou bem no meu pé, a gente saiu correndo, enfim. Então, bomba lacrimógena, caí do escorregador, carreguei uma geladeira, continuei tomando anticoncepcional sem saber que eu estava grávida do Ezequiel. Tá, esse foi o meu processo de gravidez bem resumidamente. Então a gente veio pro Brasil e eu tive Ezequiel lá na minha cidade, né, como vocês acompanharam no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma ligada aí no canal e assiste, tá? Se eu não me engano o título Viemos pro Brasil. Eu vou deixar também no final desse vídeo pra você clicar. E aí eu tive o Ezequiel lá na minha cidade, num hospital particular, mas assim, um hospital de poucos recursos comparado a outros hospitais que já existem no nosso país, de uma modernidade melhor e ainda assim sendo público. Então eu tive Ezequiel Davi lá nesse hospital. O que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto, eu já estava com 41 semanas já de gravidez, aproximadamente. E eu não tive muita escolha do meu doutor, porque a gente veio e foi o doutor que a minha mãe presenteou a gente para que Ezequiel nascesse. Então eu não consegui muito escolher o doutor, não foi algo que eu sentei e falei, ah, vou escolher este doutor aqui. Não, era o que tinha, era o que deu e era o que foi. Esse vídeo não é uma crítica referente à pessoa do doutor em si. Com outras grávidas ele foi maravilhoso, o parto foi maravilhoso, porém aquelas grávidas queriam o parto cesárea e foi a expectativa delas supridas por esse doutor. Já outras grávidas, como eu, tiveram uma experiência horrível com esse doutor. Infelizmente eu fui uma delas. O que acontece? Desde que engravidei do Ezequiel, eu gostaria e me preparei para ter o parto normal. Inclusive lá no Chile, os meus primeiros acompanhamentos com o meu doutor de lá, eu fiz alguns exames que comprovavam que eu não tinha nenhum problema de ter parto normal. Porque existe um dito antigo, uma cultura antiga que diz até o pente da mulher não abriu, né? A mulher não teve a dilatação necessária. Enfim, acontece muito. Mas aí eu fiz esses testes com o doutor de lá e ele falou que eu tinha 99% de chance de ter uma bebê normal, que não tinha nada que me impedia de que ele viesse ali de parto normal. E eu fiquei muito feliz. Então a primeira coisa que eu falei quando eu vi esse doutor foi, doutor, eu quero que o meu bebê venha em parto normal e somente em circunstância de emergência, de vida ou morte pra mim ou pro bebê, eu vou fazer cesárea. A princípio ele concordou, lógico, mas depois eu fui vendo que ele tinha muita resistência com o parto normal. Porque, primeiro que o hospital ele não tinha um apoio para que a mulher tivesse o bebê de parto normal. Não tinha uma bola pra você ficar ali em cima tentando, não tinha, enfim, nada que te impulsionasse a parir tranquila, se é que vocês me entendem. Então o hospital era tipo cesárea, cesárea, cesárea. É lógico que acontecia de mulheres terem partos normais ali, mas elas tipo já chegavam parindo, entendeu? Aí já corria pra ter o neném. Que aí dessa forma ela não foi induzida ao parto cesárea de maneira nenhuma, porque ela já tava parindo. Isso aconteceu inclusive quando eu tava lá com o Ezequiel já tinha nascido. Chegou uma mulher lá que teve parto normal.
e ela foi super rápida. Então assim, fui tendo meu acompanhamento com esse doutor e quanto mais eu ia nele, mais eu percebia que a cultura ali daquela cidade, daquele povo, daquele doutor, era cesárea, era cesárea. Eu falava assim, vou ter parto normal. As pessoas faziam chacota com isso e falavam, não, você tá maluca, parto normal não é normal, é anormal. Já escutei isso de várias pessoas. Faz cesárea, todo mundo da sua família fez cesárea, enfim. Eu sei que as intenções talvez eram boas, mas não surtia um efeito bom pra quem tava grávida, tava sensível e era decisão da grávida, que no caso era eu, era parto normal e ponto final. Então, o que aconteceu? Como era meu primeiro filho de Felipe, nós não tínhamos experiência nenhuma e não tínhamos estudado tanto a respeito disso. A gente estudou mais ou menos, mas não nos aprofundamos tanto nesse tema. Eu sim, e Felipe ainda tinha a mentalidade muito fechada. Por exemplo, eu queria ter uma doula. O Felipe falou, não, nada a ver ter uma doula e tal. Hoje ele vê que era necessário. Eu já mostrei pra ele que aquilo, se a gente tivesse uma doula conosco naquele momento, talvez não teríamos passado pelo que passamos. Enfim, com 41 semanas e nada de nenhum sinal do Ezequiel querer nascer. Aconteceu de sair um pouquinho do tampão mucoso, era uma quinta-feira, se eu não me engano. Eu não sou muito boa pra datas. E eu já tava desesperada ali com o Felipe, porque Ezequiel não dava nenhum indício de nascer, mas ele tava ali quentinho no forninho. A gente sabe que essas datas de semanas, ela é um aproximado que você faz. Mas não quer dizer que é certeza que você tá de 41 semanas, entendeu? Então, aconteceu da gente, no ápice assim do desespero, da pressão familiar, o nosso psicológico já tava tipo, o que tá acontecendo, por que ele não nasce, por que ele não nasce, enfim, a gente não teve tranquilidade mental. E por nós também e pelo ambiente que nos cercava. Então a gente começou a orar. E aí Felipe orava, ungia minha barriga e falava, não vai passar bisturi nessa barriga, ele vai nascer normal, como o Senhor designou a mulher pra parir, a minha mulher vai parir normal, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, Nos preparamos pra isso. Claro, sempre tendo em mente que iria acontecer de cesárea, caso fosse uma urgência e emergência, como eu comentei no início do vídeo. Então, aconteceu muitas vezes da gente ir falsamente pro doutor, pensando que eu tava parindo, mas era um falso alarme. Pai de primeiras viagens. Até que marcamos a cesárea. O doutor falou, olha, 41 semanas, não dá pra deixar ele mais aí, vamos marcar a cesárea pra sexta-feira. Eu acho que isso era o início da semana. Vamos marcar a cesárea pra sexta-feira e se ele não vier normal, nós vamos fazer cesárea. Aí foi a parte que a gente orou freneticamente. Senhor, em nome de Jesus, que eu entre em trabalho de parto, que eu entre em trabalho de parto antes. Se é da tua vontade, se o Senhor vai me dar forças, vai dar tudo certo pra Ezequiel sair de parto normal, eu vou entrar em trabalho de parto antes de sexta-feira. Gente, quando foi na quinta-feira, eu entrei em trabalho de parto. Eu comecei com as contrações fortíssimas e eu entrei em trabalho de parto. Aí, o nosso erro foi ter precipitado e chegado ao hospital muito cedo. Eu cheguei lá, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E aí o doutor fez o toque, né, viu que era 4 centímetros de dilatação. E aí começou todo o esquema, né. Beleza, fomos internados, né, passamos ali pro quarto e ele começou a fazer exames de toque. Exames de toque em excesso. Hoje eu entendo que isso foi uma violência obstétrica, porque você não necessariamente é obrigada a aceitar tanto exame de toque assim. Tem mulheres, eu descobri agora recentemente o relato de uma mulher, ela me contava que o doutor ele não fez nenhum exame de toque nela. Ele só viu a parte íntima dela quando o neném estava nascendo. Pra você ver que realmente não é necessário que isso aconteça. O bebê tem o tempo dele pra ele nascer e isso precisa ser respeitado. Mas como eu não sabia, Felipe tá um pouco... meu bem. A gente não tinha nada a ser feito, sim, né?
Então ele ia ali, ele fazia aquele exame de toque, e eu me lembro de uma cena assim, ó, que vai ficar marcada nas nossas vidas. Ele fazia o exame de toque e ele começava a tirar. Ele, se eu não me engano, falava colo do útero, e ele falava assim, olha aqui, tem muito colo do útero ainda. E ele começava a fazer assim, e caía algumas coisas, tipo, como se fosse coágulos de sangue. Uma coisa horrível. E vira e mexe, ele voltava ali e ia fazendo esses exames de toque que eram desconfortáveis. Às vezes eu estava em contração e ele fazia o exame de toque. Então, além da dor da contração, também doía o exame de toque que ele fazia. Como eu falei, eu havia me preparado os 9 meses inteiro para ter Ezequiel normal. Então, eu fazia todos os exercícios diariamente que me ajudassem na hora do parto. Fazia na bola, fazia exercícios com o peso do meu corpo mesmo. Então, eu estava preparada. E pelo fato da endometriose que eu tinha, eu sofria muito nos meus períodos menstruais quando adolescente, até eu começar a tomar o remédio certo, eu sofria muito com cólicas intensas. Então quando eu estava ali, naquelas contrações fortíssimas, pra mim aquelas contrações eram suportáveis. Doíam. Mas pra mim, quem teve endometriose ou tem, sabe do que eu tô falando. É uma dor tão forte que você acha que vai vomitar ou desmaiar de dor. Em alguns casos a pessoa chega a desmaiar de tanta dor, em casos avançados. Então eu tava tão acostumada com aquele tipo de contração que pra mim tava de boa. Doía, mas eu aguentava. Não era uma coisa tipo assim, nossa, eu tô morrendo. Não, eu suportava aquelas contrações. Então chegou um tempo que tava muito frenético. Era tipo, de 60 em 60 segundos, contrações de duração de 1 minuto e meio. Vinha a contração, ficava 1 minuto e 30 segundos, aí depois pausava 60 e vinha de novo, sabe? Então tava assim, muito forte as contrações. A bolsa não tinha estourado, então o bebê tava de boa, ou seja, dava pra seguir ali naquele trabalho de parto. Minha sogra, quando foi ter Felipe e Débora, ela ficou 2 dias em trabalho de parto. E ouvi relatos também de mulheres que ficaram 3, 4 dias em trabalho de parto. Após muitos anos de toque, eu fiquei 10 horas mais ou menos em trabalho de parto, o que foi muito pouquinho, né, em vista do que normalmente se fica algumas mulheres, principalmente o primeiro filho. E eu tava super de boa, claro, com essas dores das contrações, mas eu aguentaria super. Tava um pouco cansada já, mas eu suportaria. Então o que aconteceu? Após essas horas de trabalho de parto, eu havia dilatado 8 centímetros. O bebê, ele nasce com 10 centímetros de dilatação. Então faltava o quê? 2 centímetros. Então, quando faltava tão pouquinho, o médico começou a entrar muitas vezes no quarto e fazer mais exames de toque e a impulsionar e pressionar para que a gente pudesse fazer a cesárea logo. Aí ele entrava e falava assim, gente, ela tá sofrendo muito, vamos fazer a cesárea logo, cortar ela ali, ó, rapidinho, vocês já estão com o bebê de vocês no braço de vocês e tal, pra que isso? Juntou a abençoada da minha avó, vó, um beijo. Sei que você queria ajudar a gente, mas aí nesse momento a senhora ficou a favor do médico e não de nós, não por má vontade dela. Enfim, se o médico tá ali falando, né, a pessoa às vezes tende a acreditar que a vontade dele é a melhor. Então eu perguntava, o bebê tá bem? Ele falava, o bebê tá bem, os batimentos tão perfeitos, tá tudo ok. Ele ainda tá com o líquido amniótico ali, tudo beleza. Mas assim, você tá sofrendo muito, ele tá muito em cima ainda, ele não abaixou o tanto que ele deveria abaixar, ou seja, ele vai demorar muito pra nascer, vamos cortar logo, tá. Aí a minha avó começou a apoiar o doutor, sim, minha filha, você vai matar seu filho, faz cesárea logo, todo mundo da família fez cesárea, por que você quer normal, isso não existe. Aí eu e Felipe começamos a ficar naquela situação, eu com muita contração, porque já tava assim, freneticamente. E aí Felipe já tava nervoso com essa situação e pediu pra que todo mundo saísse do quarto. Foi quando todo mundo saiu do quarto, o médico ainda relutou um pouquinho e falou assim, não, eu quero que vocês me deem a resposta agora. E o Felipe falou assim, eu preciso falar com a minha esposa, eu casei foi com ela, então eu preciso falar com ela, não com o senhor. Então, senhor, por favor, me dá licença e eu vou falar com ela. Aí o médico saiu, graças a Deus que ele foi pulso firme, porque senão eu acho que ele ia ficar ali ouvindo a nossa conversa e palpitando sobre. Aí o doutor saiu
E o Felipe falou pra mim, amor, e aí? E a gente começou a chorar junto. Dois jovens que não sabiam o que fazer. A família do Felipe não tava conosco. Pra quem não sabe, eu sou muito ligada à minha sogra, à minha cunhada. Elas são um presente de Deus pra mim. E a família dele não tava conosco. Então ele tava sem o apoio da família dele. Eu tinha o apoio da minha família e ele tava sem. Ele tava longe do povo dele, numa nação que não era dele. E ele começou a chorar comigo, eu comecei a chorar com ele. E aí eu falei, Feli, eu acho que eu não vou poder parir tranquila nessa situação. Eu não vou ter paz, porque ele tá entrando toda hora. O pessoal acredita no que ele tá falando, afinal ele é um médico. Só que nós sabemos, porque a gente havia já se preparado para situações como essa, que o médico, quando ele não gosta de fazer normal, quando ele não é especializado no parto normal, ele vai fazer isso. Então eu falava pra ele, a gente já sabia que isso talvez poderia acontecer, então eu não vou parir tranquila, o normal. Vamos fazer. E a gente começou a chorar muito. Eu não me havia preparado pra cesárea, porque a gente havia pedido uma confirmação de Deus e Deus havia dado essa confirmação que Ezequiel viria de parto normal. Então, através de uma escolha nossa, nós tomamos a frente e fomos contra aquilo que Deus já havia falado que iria fazer. E aí fica uma lição que eu jamais vou me esquecer, que quando Deus agora, Ele me fala uma coisa, eu espero. Eu espero e eu tento esperar o máximo para que se cumpra aquilo que Deus falou. Ainda erro demais. Demais. Ainda erro muito nisso, que às vezes Deus fala uma coisa e o desespero da situação vem. Aí eu quero tomar uma decisão repentina, às vezes tomo a decisão repentina e depois me lembro e falo, meu Deus, não posso tomar uma decisão repentina porque ela acarreta muita consequência. Se Deus falou, meu irmão, calma, espera, Ele não chega atrasado, Ele não é pego de surpresa, Ele vem no momento certo. Me lembro muito da história de Abraão, quando ele estava ali para matar Isaac, e Deus chegou no momento exato. Deus poderia ter provisto o cordeiro quando Abraão estava em caminho ao monte. Deus poderia ter provisto o cordeiro quando Abraão estava amarrando Isaac, mas Deus esperou o último momento, o momento certo para ir lá e impedir que ele matasse Isaac. Então, nós não esperamos esse momento. Nós nos afligimos. Como eu falei, Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que nós teríamos essa reação. E isso serviu para nos ensinar, para nos moldar, para nos lapidar. Às vezes a gente aprende da pior forma. Mas foi a raiz disso, desse parto, desse relato de parto, que a gente amadureceu muito mesmo. Uma coisa é você aprender com o erro dos outros, e uma coisa é você viver aquilo na tua pele. E aí você não esquece nunca mais. Então, após decidirmos, eu e Felipe, que iríamos deixar que a cesárea acontecesse, assinamos aquele termo que mais parecia um termo de morte, né? Que tudo pode acontecer com você ali naquela cesárea. Então eu comecei a entrar numa crise de pânico mesclada com ansiedade terrível. Colocaram aquela sonda, né, pra você fazer o xixi, eu não sabia que colocava aquilo. Que trem mais doído do mundo, o meu nível de dor é muito baixo. Muito baixo. Então eu acredito que por isso minha experiência foi também tão dolorida a esse ponto. Aí me levaram, né, naquela cadeirinha de rodas até a sala de cirurgia. Uma sala fria pra caramba. Aí cheguei lá, enfim, me cortaram. Aí eu dei aquela tremedeira que muitas pessoas, muitas mulheres que passam pela cesárea dão, né? Aquela tremedeira no corpo que não parava por nada. E aí eu muito leiga, gente, muito leiga, pensei, tô dando uma convulsão aqui. Até falei lá na sala de cirurgia, falei, gente, eu tô dando convulsão, por que eu tô tremendo desse jeito? E os doutores riram da minha cara, falaram, menina, se você tivesse dando convulsão, a gente já estaria correndo aqui, preocupado com você, tentando salvar você da situação. Eu falei, ah tá, menos mal. Mas assim, eu me senti um porco, né, naquela... Quem fez cesárea sabe do que eu tô falando, me senti um porco ali, sabe? Quando você tá matando o porco, cortando a pele do porco. Os doutores conversando entre si de quem havia sido demitido, quem havia sido promovido, que fulana fez isso, que fulana fez aquilo, o parto que eles fizeram, a família, não sei o quê. E eu tipo assim, gente, eu tô aqui, sabe? Enfim, aí cortaram, né, minha barriga, Ezequiel nasceu sem chorar. Não me trouxeram Ezequiel.
já levaram ele direto. Então eu não tenho aquela foto bonitinha de quando o neném nasce, leva pra mãe e tira aquela foto da mãe com o pai, não tenho. Aí eu falei rapidamente pro Felipe, acompanha ele, vê se a médica tá limpando o nariz dele direitinho, acompanha ele. Ai, mas e você? Não, eu vou ficar com você. Eu falei, não, cuida dele agora, eu tô bem aqui. Aí Felipe foi olhar Ezequiel, que tava indo com a doutora, e eu fui levada pro meu quarto novamente. Eu fiquei tremendo intensivamente durante 3 horas, sem parar. Com muito frio, tremia, sem parar. E eu tentei ao máximo não levantar minha cabeça pra não dar cefaleia pós-parto, que era uma dos pontinhos lá que a gente assinou no termo que poderia causar. Quem não sabe, a cefaleia pós-parto é uma dor terrível, dá na sua cabeça, assim, sem parar. Você tá com o olho aberto, tá doendo, tá com o olho fechado, tá doendo, você não consegue fazer nada, porque é uma dor infernal. Então eu dei essa tremedeira, fiquei lá no quarto, não consegui amamentar Ezequiel, porque eu não conseguia me levantar. Aí Ezequiel tomou fórmula nas primeiras horas de vida. Ele demorou ainda pra tomar, ele só foi tomar leite no dia seguinte, porque aí a gente foi descobrir que a mamadeirinha dele tava com o bico fechado e ele não tinha tomado leite nenhuma quando a gente tinha dado, no caso minha avó e Felipe. Aí no outro dia eles descobriram isso, fizeram um furinho na mamadeira e ele conseguiu tomar um pouquinho de leite, porque eu não tinha como amamentar ele, não tinha como, eu tava deitada e eu não conseguia me mover. O dia amanheceu, eu não consegui dormir durante a noite porque a minha cabeça não assimilava que naquele momento eu era mãe. Então era um misto de, será que ele tá respirando, será que ele tá bem? Meu Deus, não vou conseguir dormir tranquila mais porque agora um ser depende de mim. E eu fiquei a noite inteira acordada olhando pra ele porque eu tava tentando assimilar que eu era mãe, que ele era meu filho e eu era o ser de maior autoridade sobre a vida dele juntamente com o Felipe. E aí a minha cabeça tava um misto de emoções, de pensamentos. E aí eu fiquei naquela, acordada a noite inteira. No outro dia eu tava moída e eu ainda estava deitada. Minha família começou a vir pra me visitar no dia seguinte. Estávamos em plena pandemia, vale ressaltar. Então teve muita gente que não foi. Mas eu lembro que chegou alguns irmãos lá da igreja e chegou minha madrasta com meu pai. E aí... Tia Átila, um beijo. Ai, Deus usou muito ela. Antes dela chegar, Felipe tinha tentado me levantar daquela cama muito. Tem gente que não sentiu nada depois da cesárea ao levantar. Fala que sente um pequeno incômodo. E tem gente que sente a mesma sensação que eu tive, que foi... Ao levantar, eu sentia que estavam me cortando novamente, só que sem anestesia, que estavam me cortando tipo viva. Só que era uma dor muito intensa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu não estava preparada para aquela dor. E até hoje, nossa, eu não quero sentir aquilo nunca mais, em nome de Jesus. Então o Felipe tinha tentado me levantar muitas vezes, em vão, não tínhamos conseguido. Então quando a tia Átila chegou, eu falei, tia Átila, eu preciso levantar, eu preciso tomar um banho, eu preciso tentar colocar Ezequiel pra mamar no meu peito. E eu não consigo levantar dessa cama, o Felipe já tentou e a gente não consegue. Aí, ela é da congregação cristã, então eles oram com o véu, né? Eu lembro que ela pegou aquele véu ali na bolsinha, colocou na cabeça, bateu o joelho no chão e ela pediu graça a Deus pra conseguir me levantar. E aí, meu filho, a hora que ela pegou ali em mim, Deus deu uma graça tão maravilhosa que de pouquinho a pouquinho eu fui subindo, eu consegui levantar da cama. E aí eu fiquei muito feliz, só que eu não conseguia erguer o meu corpo, né? Porque a dor era intensa, enfim. Aí fui, tomei aquele banho, eu também não tava preparada, que caía aquele monte de coágulo no chão. Me assustei pra caramba, ninguém tinha me avisado, ninguém tinha me contado isso. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso, tia Átila? Aí ela, não, minha filha, é normal, relaxa, acontece isso mesmo. Tem que cair mesmo, tem que ficar limpo agora. Tudo aí dentro. Aí eu falei, ah, tá, então tudo bem. Beleza, eu tomei meu banho, comecei a andar ali pro hospital, toda entubada. Com muita dor, muita dor. E aí fomos, recebemos alta, voltamos pra casa. Em casa a gente não teve ajuda, então era só eu e Felipe. Como eu disse, estávamos em pandemia, a gente optou que seria melhor assim. E aí minha avó acompanhou a gente no hospital, depois ela voltou ali pra casa dela e ficou eu e Felipe lá em casa. Aí começou todo o trajeto que eu vou contar pra vocês.
Aí nós chegamos em casa pra aproveitar nosso neném, começar a cuidar dele, começar a viver aquela experiência com ele. Mas na minha mente eu ainda não tinha assimilado que eu era mãe. Demorou meses pra cair a ficha. Eu cuidava dele, claro, como mãe, mas eu lembro assim, que nos primeiros dias, os primeiros meses dele, principalmente os primeiros 30 dias, meu puerpério foi muito difícil, porque eu só sabia chorar. Eu sentia uma tristeza que não tinha fim, e eu sentia que eu não iria ter mais tranquilidade em viver sabendo que tinha uma vida que dependia totalmente de mim. Então na minha cabeça eu pensava, eu não posso comer, eu não posso dormir, eu não posso sair de perto dele, e se acontece alguma coisa, e ao mesmo tempo eu queria deixar ele e sair pra viver, pra voltar a ter minha vida, minha rotina normalmente. Então era um misto de sentimentos, de emoções, e aquilo tava assim me deixando numa crise existencial interna muito grande. E aí eu lembro que Felipe foi essencial pra mim nesse processo, que ele me ajudava, ele me acolhia, minha sogra também, mas ao mesmo tempo assim, naquela limitação de não entender o que estava acontecendo comigo, por que eu tava tão triste. E eu lembro que uns dias depois de estar em casa, eu lembro que a gente foi dar aquela primeira vacininha que dá no neném, na primeira semana de vida, a gente foi lá dar essa vacina. E aí eu lembro que eu acordei e eu tava ali, eu fui urinar, né, palavra bonita, urinar, pra não falar fazer xixi. Enfim, aí eu fui ali, e aí eu lembro que Felipe me olhou e ele falou assim, nossa amor, seu ponto abriu. Aí eu olhei e eu vi que tava pingando, tipo de um sangue, né, numa parte do ponto. E eu falei, meu Deus. Aí eu coloquei uma fralda do Ezequiel. Aliás, eu coloquei uma gaze, né, coloquei. Falei, vamos vacinar ele. E chegando lá eu peço pras enfermeiras me dar outro ponto aqui. Aí cheguei lá pra vacinar Ezequiel, fui até a enfermeira, mostrei pra ela o meu corte e falei, olha, tá vazando. Quando eu vi, tava vazando tanto que tinha transpassado a minha gaze, tinha transpassado a minha calça jeans e tava pingando pela minha calça jeans. Aí quando a enfermeira viu, ela falou, eu não vou tocar nisso daí. Liga pro seu médico agora e vai até ele pra ele ver o que é isso. Aí eu fiquei tipo preocupada, né, meu Deus, como assim? Liguei pro meu doutor, falei, olha, meu ponto abriu, eu vim aqui na enfermeira e tal, ela tá falando pra eu ligar pra você que ela não vai mexer. Não, pode ir até outra enfermeira e pedir pra ela dar outro ponto mesmo, isso é normal, isso acontece. Aí eu falei, não, mas ela tá falando que não vai mexer, você foi meu médico, você fez o meu parto, você precisa ver o que tá acontecendo. Ele, então tá bom, pode vir pra cá. Era 40 minutos da minha cidade até a outra cidade. Aí eu fui até ele e fiquei lá esperando. Quando ele viu, ele começou a espremer aonde tava saindo aquele sangue, supostamente. Ele espremeu, pôs a gaze, cheirou, deu pra eu cheirar e falou, você tá sentindo cheiro? Eu falei, não. Ele falou, também não, então isso daqui pode ser que seja um seroma. Ele fez assim, vou te internar pra gente ver o que é isso. Aí me internou, fiquei com a cabeça a mil, o que será isso? Aí voltou eu e Felipe de novo, a gente tinha ficado, se eu não me engano, só uns 2 dias em casa. Voltamos pro hospital, ficamos internados lá. Eu, Felipe, Ezequiel e minha avó. Louvado seja Deus pela vida da minha avó que ficou conosco. Aí ficamos internados, se eu não me engano, uma semana. Nesses dias que nós ficamos no hospital, na primeira vez que fomos internados após receber alta, eu tava sentindo muita dor na barriga, minha barriga tava muito dura. Normalmente a barriga de uma grávida após o parto, ela fica flácida. A minha não, ela ficou dura igual uma pedra. Porque ali dentro da minha barriga tinha cápsulas com seroma dentro. Seroma é uma inflamação. E atrás do seroma havia uma infecção. Só que inicialmente falando não sabíamos da infecção, somente do seroma, que começou a ser tratado nessa primeira semana de internação pós o parto. E aí eu comecei a tomar alguns antibióticos e eu perguntei muitas vezes se aquilo faria mal ao meu bebê através do leite. Me falaram que não. E sim, fez mal. O meu bebê nos primeiros 3 meses de vida ele não fazia o popô normal, senão que saía líquido, ou seja, mexeu com o intestino dele, sabe? 3 meses depois que aqueles remédios que ele tomava através do meu leite saiu do corpo dele, que ele começou a fazer as fezes dele normalmente.
E aquilo me doeu muito, né? Porque não era pra que isso tivesse acontecido, era pra ele, o organismo dele funcionar normalmente. Eram os primeiros meses dele de vida, não era justo. E eu perguntei muitas vezes e me falaram que nada ia acontecer. Aconteceu. Então eu continuei amamantando meu filho, tomando aqueles antibióticos fortes. E aí ele me deu alta. Falou, olha, você tá boa, pode voltar pra casa. Mas eu não tava boa. Aquele líquido ainda tava sendo drenado do meu corpo. A minha bênção é que o meu corpo abriu um buraquinho sozinho, por si só, né? E começou a drenar aquele líquido, a sair aquele líquido, aquele seroma. Senão, eles teriam que fazer ali um buraquinho pra colocar ali a sonda e começar a drenar o líquido. Graças a Deus não foi necessário me abrir nem nada de novo, porque meu corpo já estava soltando aquele líquido sozinho. Graças a Deus. E aí esse seroma era tanto, mas era tanto, mas era tanto, que ele enchia fraldas, sabe essas fraldinhas assim de neném, sabe? Eu colocava ela assim, nessa grossura, eu colocava ela aqui, né, na região do corte e vestia a minha roupa. Eu trocava elas, sem exagero, acho que de 1 em 1 hora. E elas estavam encharcadas. Às vezes, 1 hora era muito, eu tinha que trocar antes. Voltei pra casa com muita dor e nessa situação, trocando essas fraldinhas, essas faixas, de 1 em 1 hora ou menos disso, e com muita dor, minha barriga muito dura. Fiquei novamente uns 2 dias em casa somente, que foi quando eu acordei com um cheiro muito ruim no quarto. Pensei até que Ezequiel tinha feito popô, olhei, não era nada, olhei ao meu redor, não era nada. Quando eu olhei pra baixo, o cheiro era tão forte, a podre. Eu olhei pra baixo na minha coberta e ela tava amarela de pus. Tirei a coberta e o meu pijama tava amarelo de pus. Tirei o pijama e o corte tava amarelo de pus. O pus tinha transpassado minha roupa interior, o curativo do corte, o pijama e a coberta que eu estava por cima de mim. Era muito pus. Fomos correndo pro hospital, porque aí já tínhamos certeza que era uma infecção. Aí o doutor foi, cheirou aquilo e falou, agora é uma infecção. Vamos internar de novo. Me internou novamente, comecei a receber antibióticos mais fortes do que eu estava tomando para tratar essa infecção. Meu corpo ficou totalmente deformado e aquilo me gerou também uma tristeza mais profunda do que eu estava sentindo, de entender o que estava acontecendo, que eu era mãe. Juntou também, assim, eu senti muita tristeza de ver o meu corpo daquela forma e eu pensava que o meu corpo não ia voltar mais ao normal. E aí eu comecei a ficar muito triste de ver a minha imagem assim naquela situação, do corte, que ele ficou, nossa, muito feio, e as minhas pernas, enfim, tudo. Aí as minhas pernas ficaram desse tamanho. Eu lembro que um dia o doutor chegou e falou assim, olha, se você não começar a andar, você corre um alto índice de trombose, porque olha o tamanho da tua perna. Minha perna ficou muito inchada. Aí comecei a andar, mas ainda assim ela tava muito inchada. Então foram dias nos hospitais que passam filme na minha cabeça agora contando, agora com Ezequiel já grande, que foram dias que a graça de Deus me sustentou, porque cada dia era uma notícia ruim que vinha. Cada dia era uma notícia ruim, não sabia se quando eu iria sair do hospital, não tinha data prevista para sair daquele hospital. Eu lembro que Felipe me colocava na cadeira de rodas, a gente pegava aquele negócio, o mastro do soro, deixava o Ezequiel dormindo ali com a minha avó, e a gente saía para dar voltinha naquele corredor de hospital. A gente dava as voltinhas no corredor do hospital, a gente ia ali para fora do hospital, sentava por lá, ficava olhando ali aquele estacionamento do hospital. Eu olhava para Felipe, eu chorava. Falava, filho, eu quero ir embora daqui. Quando que eu vou embora daqui? Quando que eu vou parar de sentir dor? Quando que tudo vai ficar bem? E a gente chorava. E ele me dava muita calma. Calma, meu bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Questionávamos o doutor no dia seguinte. O doutor não tinha resposta para nos dar do meu quadro. E voltava-se a passar esse círculo de más notícias, e de nenhuma previsão de alta. E aí eu lembro quando a palavra de Deus assim diz que meu coração estará confiado no Senhor
e eu não terei temor às más notícias. Como esse salmo faz sentido para mim após ter passado isso? Eu às vezes repetia esse salmo no meu coração, mas as circunstâncias me faziam ter muito medo e muito desespero de querer sair dali e tá tudo bem. Às vezes uns parentes me ligavam, eu sentia que um ar meio de despedida, que eles pensavam que eu não ia conseguir resistir. E Deus foi fiel na minha vida. Eu consegui sair daquele hospital, depois de tomar muitos antibióticos. Eu fiquei praticamente os 30 primeiros dias do meu pós-parto no hospital internada. Voltei pra casa com muita dor. Deus fez um milagre na minha vida. Eu sabia que eu não ia morrer, porque eu tenho promessa. Eu sabia que eu não ia morrer, mas a sombra da morte assusta, sabe? Principalmente se você está passando um puerpério, ela assusta. Mas eu sabia que maior era Deus na minha vida. Por mais que eu estivesse em prantos por fora, por dentro havia algo em mim que me trazia tranquilidade. E eu fui a casa, eu dei a cefaleia pós-parto. Antes de tudo isso acontecer, antes de eu ser internada a primeira vez, eu passei pela cefaleia pós-parto. Aí depois veio o seroma, depois veio a infecção. Dei também uma alergia entre esses períodos que eu contei no corte. E aí finalmente foi constatado que eu dei uma infecção no colo do útero. Então eu voltei pra casa após o diagnóstico e após eu ter sido tratada com antibióticos. Ainda em casa eu tinha que ficar com essas coisinhas no corte, porque o meu corpo ficou drenando ainda aquele líquido. Já não era mais o pus, já era o seroma de novo, era muito líquido. Eram muitas cápsulas duras por toda a minha barriga, cápsulas com seroma e infecção. Eram muitas, então aquilo tinha que ser drenado, tinha que ser soltado. Eu continuei drenando aquele líquido por alguns meses após ainda estar em casa. Após já estar em casa, eu continuei drenando aquele líquido. E aí eu comecei a cuidar do meu filho finalmente. E aí as coisas foram voltando aos seus eixos. Então esse foi o meu relato de parto. E hoje, olhando pra trás, eu consigo ver que nada acontece por acaso. Nós firmamos aquele contrato, aquele papel da cesárea, porque nós quisemos firmar. Mas ainda assim, atuando no desespero, sofrendo as consequências do desespero, a gente viu o respaldo de Deus conosco. E em cada passo, em cada má notícia, em cada avalanche de má notícia, Deus estava conosco. Quando Jó ele ia recebendo aquelas más notícias dos seus funcionários, eu me vejo nessa situação ali do hospital, que a cada dia era uma má notícia. Não era porque Jó estava errado, não era porque Jó tinha cometido pecado, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse na vida de Jó, porque ele precisava ver o coração de Jó e mostrar pro inimigo que Jó não ia defraudar a fé dele. Eu vejo eu e Felipe nessa situação. Nós não defraudamos a nossa fé em Deus, não blasfemamos contra Deus em nenhum momento e conseguimos sair daquilo. Deus restaurou a minha saúde. Nada aconteceu com Ezequiel. Ezequiel até o dia de hoje continuará em nome de Jesus tendo essa saúde forte que ele tem. E essa proteção que ele tem por Deus na saúde dele. E eu vejo isso. Às vezes não é o inimigo que está fazendo algo na tua vida. Às vezes é o próprio Deus que permite que aconteça. Porque até para o inimigo tocar na tua vida tem que haver uma permissão de Deus nisso. Então se Deus permitiu que acontecesse, não é brecha tua, não é pecado teu, não é porta que você abriu para o inferno, mas houve uma permissão de Deus para que aquilo acontecesse, fica tranquilo. Assim como Deus restituiu a Jó, restituiu a mim, a minha saúde, Ele também vai restituir na tua vida. Eu creio nisso, nada foi em vão. Esse testemunho, esse relato de parto, ele não foi em vão, porque hoje eu tenho saúde, eu cuido do meu filho e eu consegui passar por tudo aquilo com as mãos de Deus comigo.
Eu sei que Deus não foi pego de surpresa quando eu assinei aquele contrato da cesárea. E que tudo aquilo foi permissão. Eu vivi aquilo porque eu tinha que viver aquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Para que hoje eu pudesse falar para você que Deus cura e Deus restaura. E se você estiver num hospital e que todos os dias você recebe más notícias dos seus médicos, os seus familiares ligam pra você e desacreditam na tua melhora de tanta má notícia que você recebe e você não tem previsão de alta, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus restitui. E Ele devolve a sua saúde em dobro. Mas por que eu tenho que passar por isso? Porque tudo já estava prescrito para tua vida. Tudo que você passa é pra você, somente pra você, pra te dar impulso, pra você viver o sobrenatural do Senhor nessa terra. Tudo acontece por um propósito. E volto a repetir, se você não abriu nenhuma brecha a Satanás, e é Deus quem permitiu que você estivesse passando por isso, fica tranquilo. E lembre-se da história de Jó, da fidelidade com Deus. Para com Jó. Deus é fiel na tua vida. Deus te abençoe. Eu espero que esse relato de parto ele tenha de alguma forma impactado você, tenha te trazido força, esperança. Me perdoe pelos barulhos externos do vídeo. Isso aqui ó, entrando e saindo toda hora. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.